redemocratização no Brasil se iniciou em 1985 e se consolidou em 1989. Seu maior marco foi a Constituição de 88, que foi completamente inovadora e representava um marco para a consolidação da democracia brasileira, pois essa abrangia todos os grupos sociais brasileiros, algo que não era presente nas outras 5 constituições. Afinal, as pessoas que não sabiam ler e escrever não votavam, os indígenas não tinham direitos, havia restrições dos direitos de greves e manifestações contrárias, e não havia direito à terra, à saúde e à educação. Esses períodos das 5 constituições foram de democracias limitadas ou ditaduras. O Brasil, em 1985, saía do período do regime militar, que se iniciou em 1964 com o golpe que depôs Jango. A justificativa foi a de estabelecer a ordem nacional e impedir que os comunistas chegassem ao poder. Tudo isso apoiado pelos Estados Unidos e pela parcela da sociedade brasileira, mais especificamente a classe média e alguns membros da Igreja Católica. O medo do comunismo era algo presente na sociedade brasileira, devido às propagandas das lideranças da época, seja por políticos ou membros da igreja. A ditadura durou 21 anos e foi marcada por perseguições, mortes, torturas, corrupções ocultas e a atuação de guerrilhas. Por isso, neste documentário abordaremos a análise e os fatos sobre essa época. Em 1964, o Brasil viveu um golpe de Estado que destituiu o então presidente João Goulart, marcando o início de um regime militar que perduraria por mais de 2 décadas. O governo militar, que inicialmente prometia estabilidade, segurança e modernização, logo demonstrou seu caráter autoritário. Com a implementação do Ato Institucional número 5, em 1968, as liberdades civis foram severamente limitadas. O Congresso Nacional foi fechado, os partidos políticos foram dissolvidos, a censura foi ampliada e qualquer oposição ao regime era oprimida. As instituições culturais, as universidades e sindicatos foram fortemente controlados, e a população vivia sob a vigilância do Estado. Durante esse período, milhares de pessoas foram perseguidas, presas, torturadas e, em muitos casos, mortas por se oporem ao regime. Entretanto, mesmo sob a repressão, setores da sociedade civil mantiveram a resistência, buscando formas de lutar contra o regime e manter viva a esperança de um retorno à democracia. Nos anos 1970, após mais de uma década de repressão, a ditadura militar começou a apresentar sinais de desgaste. A oposição ao regime crescia, impulsionada pelas críticas ao autoritarismo e as crises econômicas que se aprofundavam. Foi nesse cenário que a sociedade civil passou a se reorganizar, com estudantes, artistas, intelectuais e setores da Igreja Católica tomando parte ativa na resistência. Surgiram movimentos sociais e organizações clandestinas que buscavam maneiras de enfrentar a repressão e abrir espaço para o debate político. Com o governo do general Ernesto Geisel, em 1974, uma série de medidas de abertura política começou a ser implementada. Chamado de distensão controlada, esse processo buscava de forma lenta e gradual permitir a retomada de algumas liberdades políticas, mas sem comprometer o controle do governo sobre o país. Uma das ações significativas foi a reativação do sistema multipartidário, ainda que de maneira limitada, com a criação de apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que representava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição. Mesmo com a repressão ainda presente, o MDB conseguiu conquistar apoio popular e passou a ser um canal de expressão para as vozes que clamavam por mudanças. Em 1979, com o governo do general João Figueiredo, a abertura foi ampliada, resultando na anistia para presos e exilados políticos. A lei da anistia, embora tenha permitido o retorno de muitos exilados e uma relativa liberdade para aqueles que haviam se oposto ao regime, também garantiu que os responsáveis pelas violações de direitos humanos não fossem responsabilizados. Rafael, você poderia nos explicar acerca do contexto político na época da redemocratização no Brasil? Sim, a ditadura militar, lá para os anos de 78, por aí,
ela demonstrou a sua ineficiência na parte econômica. Então, na minha análise, isso foi o fator principal para os militares ter deixado o poder, né? Lógico que a resistência, todos os movimentos que existiam na época contribuíram para isso também. Só que a gente também tem que lembrar que a economia estava muito desestabilizada e foi se desestabilizar mais após a redemocratização. Mas talvez eles tenham feito isso para que no futuro, talvez todas essas medidas que eles tiveram, né, medidas ineficientes, acabassem demonstrando lá na frente que não foi tão ineficiente quanto as de um governo civil. Então, eu acho que esse foi um ponto muito importante. E sobre os movimentos, existiu movimentos de resistência que foram de personagens como o Lula, o Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, que contribuíram para essa resistência popular, porque o povo ele realmente queria uma pessoa que estivesse ali, representando os interesses deles, porque até então existia um governo que era só repressão, era opressão, ninguém tinha liberdade, seja lá liberdade de expressão. Então, esse ponto é muito importante. E também tem uma outra questão, que é os movimentos jovens, né? Os jovens naquela época, eles exerceram um papel fundamental para a redemocratização. Eles foram de papéis de resistência, né? Antes do AI-5 existiu aí todo esse movimento jovem, né? Mas depois também, só que antes eles estavam já com um tom já de acabar com esse governo, com uma guerrilha. No entanto, naquela época, o hino da juventude era considerado a música Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Então, tudo isso foi culminando para que houvesse aí todo esse movimento de resistência. Na década de 1980, a crise econômica e a insatisfação popular aumentaram consideravelmente. Com altos índices de inflação, desemprego e endividamento, o Brasil enfrentava sérios problemas financeiros, que contribuíram para intensificar o desejo de mudança. Esse sentimento culminou na mobilização popular mais expressiva do período de redemocratização, a campanha das Direta Já, que surgiu em 1983 e ganhou força no ano seguinte. A campanha Direta Já foi um movimento que defendia o direito de eleger o presidente da República por meio do voto direto, após anos de eleições indiretas. A população tomou as ruas em diversas cidades do país, clamando pelo direito de escolher seus representantes. Milhões de brasileiros participaram das manifestações, liderados por importantes figuras políticas, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola e Lula, e outros líderes da oposição. Foi uma demonstração de união e força popular que chamou a atenção do mundo e demonstrou o quanto o povo brasileiro ansiava pelo retorno da democracia. Embora a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para a presidência, não tenha sido aprovada pelo Congresso em 1984, a pressão popular foi tão intensa que o regime foi forçado a acelerar o processo de transição para o governo civil. No ano de 1985, ocorreu a primeira eleição presidencial indireta desde o início do regime militar. O colégio eleitoral escolheu Tancredo Neves, candidato da oposição, como próximo presidente do Brasil, encerrando oficialmente o ciclo de presidentes militares. A eleição de Tancredo simbolizava o início de uma nova era de esperança e reconciliação para o país. Infelizmente, Tancredo Neves faleceu antes de tomar posse, em um evento que abalou o Brasil. José Sarney, seu vice, assumiu a presidência e deu continuidade ao processo de redemocratização. Sob seu governo, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, que representasse os anseios da população e consolidasse os princípios democráticos no país.
Sabemos que o grande começo da redemocratização no Brasil, ele se inicia em 1985 com a eleição indireta do Tancredo Neves. Você pode nos explicar o porquê de ser o marco para o começo da redemocratização? Sim. Existiam dois partidos naquela época. Existia o Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o partido do Tancredo Neves, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E o MDB, ele tinha aí todos os seus ideais para aquela parte da população que se sentia sem voz, né? Ou seja, ele representava a oposição a um regime militar. Então, o MDB é uma peça muito importante nessa eleição de 85. No entanto, o Tancredo Neves era o candidato que a população queria. Antes disso, a população clamava por eleições diretas. Mas como não tinha conseguido as eleições diretas, eles acabaram optando por apoiar o presidente, o até então candidato à presidência, o Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente. Então, foi aquela questão de movimento democrático. No entanto, quando o Tancredo venceu, a população realmente via que aquilo ali era já um marco para um governo civil, que olhasse para a sociedade como um todo, não marginalizasse nenhuma parte dessa sociedade. E quando Tancredo morreu, foi uma comoção muito grande, né? O Tancredo Neves foi um personagem muito importante para essa questão da redemocratização. E aí assumiu o Sarney. O Sarney, ele acabou assumindo devido lá à morte do Tancredo Neves. E o Sarney não tinha tanta essa força, digamos assim. Ele não tinha tanto um nome como o Tancredo tinha. Só que no governo dele é que teve aí as mudanças, teve a Constituição de 88, um marco que ele realmente é o mais importante no contexto da redemocratização, porque é uma Constituição que ela olha para a sociedade como um todo. Óbvio, atualmente nós temos aí algumas falhas nessa Constituição, mas isso não quer dizer que essa Constituição acaba marginalizando diretamente uma população, e sim pelas medidas políticas ao decorrer do tempo que acabou sendo desatualizadas. Em 1988, a nova Constituição Federal foi promulgada, conhecida como Constituição Cidadã. Ela consagrou direitos fundamentais e estabeleceu um marco para a democracia brasileira. A nova Carta Magna garantiu direitos individuais e coletivos, fortaleceu a divisão de poderes e regulamentou o sistema eleitoral, garantindo eleições diretas para todos os cargos do Executivo e Legislativo. A Constituição de 1988 simboliza a consolidação da redemocratização e representa a vitória da luta popular por justiça, liberdade e igualdade. Ela estabeleceu o Estado democrático de direito e garantiu que todos os cidadãos brasileiros fossem tratados com dignidade e respeito, pondo fim aos abusos cometidos durante o período da ditadura. Além disso, foi concedido um direito fundamental para o bem-estar social, o SUS, Sistema Único de Saúde. Bem, Dr. João, pode nos explicar o que é o SUS? Ele é um sistema público que visa oferecer atendimento a toda a população, seja ela de baixa renda ou que contribui para as pessoas. Bem, quando ele foi criado? Bom, o SUS ele foi criado pela Constituição Federal do Brasil em 1988, visando garantir que todos sejam inclusos para ter um atendimento bom e otimizado para toda a população. Bem, você poderia nos explicar qual foi os fatos anteriores à criação do SUS? Bom, antes o SUS, ele era meio que tinha uma regra, que era uma certa população poderia participar daquele programa e outra população era meio que excluída para não ter aquele atendimento inclusivo. Porém, com o decorrer do tempo, foi modificando isso e graças à Constituição de 1988, acabou trazendo atendimento público do SUS para toda a população. Você poderia nos explicar também quais são as atividades que o SUS oferece? Bom, o SUS oferece medicamentos grátis, transplantes, vacinação para as crianças e atendimentos para aqueles que tenham mais necessidades.
O dia 3 de outubro de 1996 é um marco na história da justiça eleitoral e do Brasil. Nesta data foram realizadas as primeiras eleições com a urna eletrônica, mas exatamente em 57 cidades, com os votos de mais de 32 milhões de brasileiros e brasileiras, um terço do eleitorado da época, coletados por cerca de 70 mil urnas eletrônicas. Essa data separa um passado de fraudes e um novo tempo para a democracia brasileira. Vinícius, você poderia nos explicar acerca da urna eletrônica? Sim, exatamente. Isso foi bom para as eleições. Combinou a tela, a CPU e o sistema para os votos, para a contagem de votos mais rápido. E exatamente isso ajudou muito para contabilizar os sistemas de votos. Sabemos que no período da redemocratização, desafios foram sendo vistos e sendo enfrentados no caminho. Agora, você poderia nos explicar quais são os desafios políticos atuais presentes no Brasil? Bom, nós sabemos que o contexto de ditadura foi algo terrível, né? Foi a falta das liberdades e coisas assim do tipo. Atualmente, nós vivemos em uma época que nem quando começou a ditadura militar, de uma forma indireta. Embora que a história ela não se repita, né? Afinal de contas são contextos históricos diferentes, são personagens diferentes. Então, algo que chama muita atenção é a questão da polarização política. A polarização, isso não quer dizer que se um governo de esquerda não deve existir a direita como oposição. A oposição ela é fundamental, mas nós devemos saber como utilizar desse meio de oposição. Nós não podemos utilizar para promover discursos de ódio ou coisas assim do tipo. Então, os desafios atualmente seria a idealização dos diversas ideologias, né? Existem ideologias aí nas quais eles distorcem totalmente o contexto de liberdade. E acaba que a liberdade para eles seria tirar um governo que eles não apoiam para um outro governo que eventualmente eles apoiassem, como foi o caso do 8 de janeiro, né, de 2023, que foi aí o marco, foi algo ridículo, foi a depredação do patrimônio, nosso patrimônio, simplesmente porque eles não concordavam com o presidente que tinha sido eleito. Então eu acho que nesse contexto atual, nós devemos respeitar os processos democráticos, jamais devemos duvidar dos processos democráticos. Todos eles são feitos na maior eficiência possível. Nós sabemos que existem órgãos realmente capacitados para aquilo, como o TSE, o STF. Então não há por que você querer enfrentar qualquer ministro a dizer que ele está sendo parcial. Nós devemos respeitar os processos democráticos, nós devemos respeitar os resultados de eleições. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade
e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.